E, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. Quero pedir aos irmãos então que abram as vossas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 5. Hoje iremos retomar um texto no livro de Amós. Já ouvimos outros sermões anteriores que foram importantes. Mas para quem não ouviu, eu também vou fazer uma passagem de introdução e ficará mais fácil. Amém? Amós 5, de 1 a 17. Amós 5, 1 a 17. A igreja encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a Virgem de Israel. Nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juiz em alógena e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Orion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, a tua palavra foi lida. E nós precisamos de ti para entendê-la. Cada um que está aqui nesta manhã, Senhor, o seu coração possa ser iluminado, possa ser guiado pelo teu Espírito, para que aquilo que o Senhor falou na sua Santa Escritura chegue de forma limpa, transparente,
glorificante para Cristo. Pedimos-te isso nesta manhã, Senhor. Me ajuda a entregar esta mensagem, Senhor. Não de acordo com aquilo que eu quero ou acho, mas de acordo com aquilo que o Senhor falou. E que o Senhor possa aplicar esta palavra para a glória de Cristo aos corações da tua igreja. Para que a mesma seja alimentada, fortificada, edificada num único fundamento: Cristo. E é em nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Querida igreja, se há algo que tem ficado evidente ao longo da história, é que existe um padrão quando os homens estão afastados ou se afastam de Deus. Concretamente, podemos afirmar que quanto mais longe de Deus e da sua palavra, maior a iniquidade. E isto resulta sempre em idolatria e falsa adoração. Afinal, é isto que confirma o primeiro capítulo do livro de Romanos, da carta aos Romanos. É assustador perceber que vivemos tempos onde é evidente a idolatria, a falsa religião, o desvio das Escrituras, mesmo dentro de algumas igrejas que se dizem cristãs. Como é igualmente preocupante perceber como isto tem moldado o culto e a vida das pessoas. E Portugal é, sem dúvida nenhuma, com certeza, muitas vezes, um grande, mau exemplo disto mesmo. De idolatria e de falsa adoração. Quantas vezes nós, ao pregarmos o Evangelho de Cristo e confrontarmos o coração daqueles que nos ouvem com o pecado e com o seu estado de afastamento de Deus, e isto é algo que as Escrituras vão afirmar constantemente, que o homem separado de Cristo está afastado e separado de Deus. E nós temos como resposta dessas pessoas, eu vou colocar aqui algumas que eu já ouvi. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não faço mal a ninguém. Ou, que mal fiz eu a Deus? Porque é que eu passo por isto? Ou ainda, todas as religiões conduzem a Deus. Eu tenho a minha fé. Ou mesmo nos meios cristãos, ideias como esta. O que importa é ser sincero na minha adoração. Eu posso adorar a Deus como eu quero. À minha maneira. Eu nem preciso da igreja. Nós podemos ir um bocadinho mais longe. E aqueles que corrompem o ensino dentro da igreja, que existe uma proporcionalidade entre a abundância da sua vida e a bênção de Deus. O que é o Evangelho da prosperidade, senão isto? Ou podemos pensar ainda aqui na realidade de Portugal. Basta ir a Fátima, pagar uma promessa, dobrar-se perante uma estátua, acender uma vela, fazer uma reza decorada. Pronto. Deus está comigo. E tudo isto, meus queridos irmãos, como Deus não se importasse ou não tivesse decretado na sua santa palavra a forma como Ele quer ser adorado, que é sempre um reflexo de o conhecer, amar e obedecer à sua palavra. Meus queridos irmãos, deixem-me dizer-vos já, que terrível coisa é alguém pensar que alguma vez a adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus Santo, pode estar separado daquilo que Ele é, da sua palavra, da sua vontade anunciada nas Escrituras. Que terrível coisa! Mas vejam, no texto que acabámos de ler, Israel estava nesta situação. E o texto de hoje
encontra-se entre a promessa que encontramos no capítulo 4, no versículo 12, que Deus viria ao encontro do seu povo, mas a sua vinda não seria motivo de alegria, mas seria motivo de choro. Seria de trevas e não de luz. Isso encontramos no capítulo 5. Ou seja, juízo. Nós já ouvimos 2 excelentes sermões em Amós, mas eu quero-vos lembrar quem era o profeta. Amós era um pastor e um agricultor que foi chamado por Deus e vivia em Judá e foi chamado para profetizar no reino de Israel, num contexto do reino dividido que surgiu logo após a morte de Salomão. Israel ficava a norte, Judá a sul, capital de Israel, Samaria, capital de Judá, Jerusalém ou Sião, como é chamado no texto. E também vimos na carta que Amós exerceu o seu ministério nos reinados de Uzias, do rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, o que o coloca mais ou menos no século VI a.C. Tendo em conta o estado do seu povo, Deus chama então um pastor de Judá, que nem sequer descendia de profetas, ou tinha sido sequer preparado para o ofício, para trazer uma mensagem de juízo, para expor o pecado e o engano do povo da aliança, que já estavam tão alienados da verdade, que já nem sequer queriam ouvir Deus quando Deus os repreendia. E vocês vão ver isso nos capítulos anteriores da carta. E precisamos ter presente, e isto é importante, que era a responsabilidade do rei manter a lei. Os reis foram sempre avaliados de acordo com a lei. Leiam os livros de 1 Reis, leiam os livros de 2 Reis. E os sacerdotes tinham a responsabilidade de serem os mediadores entre o povo e Deus. É representar e levar o povo à verdadeira adoração de acordo com a lei do Senhor. Mas estavam todos tão distantes dessa realidade, da verdadeira adoração, que até promoviam a falsa adoração. E em locais que Deus não determinara. E o que eles estavam a fazer era a rejeitar a voz do Senhor. E grande contribuição para este engano deste povo, o pastor Diego chegou a referir isso, estava relacionado com a prosperidade e a paz que era vivida durante o reinado de Jeroboão II. Vimos isso nos capítulos 2, 3, 4. E pior, associavam a sua prosperidade como consequência da aliança, da bênção de Deus sobre eles. Era isso que eles diziam, que Deus estava com eles. Afinal, essas eram as promessas que nós encontramos, por exemplo, em Deuteronômio 28. E são decorrentes da aliança de Deus com o seu povo. Pelos capítulos anteriores, entendemos, então, que apesar dos avisos feitos por o profeta Amós, Israel estava num estado terrível de apostasia, afastada completamente da adoração verdadeira e da lei de Deus, e viviam na mais terrível ilusão de que a sua prosperidade e paz eram bênçãos de Deus, fruto da aliança com eles. E vemos isto, por exemplo, quando o profeta usa, de forma intencional, mas também irónica, as próprias palavras de Israel, no capítulo 5. Diz assim, que Deus estava com ele, como dizeis. Estava com eles, como dizeis. E no meio de todo este engano, meus irmãos, ainda aguardavam sinceramente o dia prometido do Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Diz Amós em 5:18, capítulo 5:18. Quando Deus cumpriria a promessa de restaurar o reino de Israel. Mas então há um choque. Deus diz assim, eu vou até vocês. Mas não é para a vossa alegria. É motivo de choro. Como nós lemos em Amós 5:18. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz.
mesmo depois de todos os avisos, que a iniquidade do povo tinha atingido o limite da paciência de Deus. Por exemplo, nós vemos isso em expressões nos primeiros capítulos como por 3 transgressões e por 4. É isso que significa. O profeta vai apresentar então, no texto que nós lemos, os primeiros versículos, um lamento pela inevitável queda de Israel. E mesmo assim, depois de tudo isto, ao mesmo tempo, Deus, através do profeta, continua a apelar ao arrependimento do povo. E sim, caso este não ocorra, o dia do Senhor, que tanto desejam, será motivo de pranto e não de alegria. Será de julgamento. Então, tendo isto em contexto, é importante para nós, e em mente, aquilo que encontramos nos 3 primeiros versículos que acabámos de ler, do capítulo 5, é um lamento profundo, de dor, é um anúncio de morte e destruição, de juízo, que nos é apresentado como algo que Deus mostrou a Amós, como já tendo ocorrido, mas ao mesmo tempo aponta para aquilo que Deus vai fazer. Vejam, versículo 2 a 3, vejam no texto. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 à casa de Israel. Percebemos então que o lamento do profeta contra Israel, com a expressão caiu a virgem, esta é uma imagem que Deus usa muitas vezes para se referir ao seu povo. Às vezes encontramos noutros textos a esposa, a noiva, etc. E aquilo que representa este lamento é o juízo de Deus sobre Israel. E deixa-me dizer, isto aconteceu de facto. E veio sob a forma de guerra, morte, destruição. Quando o rei Sargão II e o seu exército assírio, 40 anos mais tarde, mais ou menos no ano 722, destruiu completamente o reino do norte. E mais, levou o povo que restou cativo. Mas qual o propósito, então, deste lamento do profeta? A necessidade de Israel buscar o Deus da aliança. Para arrependimento verdadeiro. E entender que Deus não estava no seu meio, como pensavam. E vejam, apesar da condenação certa anunciada pelo profeta, ainda assim, pela misericórdia de Deus, Amós vai fazer 4 apelos ao arrependimento e vai explicar em concreto as razões da condenação do povo, que eu quero explicar a seguir. Percebemos que nos 2 primeiros clamores, entre os versículos 4 a 6, a causa da queda de Israel é em concreto o seu estado de apostasia, idolatria e sincretismo. Sincretismo significa mostrar a adoração ao verdadeiro Deus com outras coisas, está, irmãos? E o contexto das cidades que vão ser mencionadas aqui apontam precisamente para isso. Vejam, são mencionadas 3 cidades, como já vimos nos capítulos anteriores, mas elas eram mais do que cidades. Elas eram 3 centros de adoração. Betel e Gilgal, que ficavam no Reino do Norte, e Berseba era um centro de peregrinação que ficava no Reino do Sul, a Judá. Mais ou menos 80 km de Jerusalém. Mas não era a Deus que eles buscavam nesses lugares. Essa é a acusação do profeta. Portanto, existe um contexto aqui que nós precisamos entender. Há um peso histórico para estas cidades. E precisamos de entendê-lo porque isto vai intensificar a mensagem do profeta. E o próprio argumento do profeta. Vejam, Berseba. Berseba é mencionada em Gênesis 21, onde lemos sobre a aliança do rei Abimeleque com Abraão. E ele disse assim, Deus é contigo em tudo o que tu fazes. Então, chamou o local Berseba, tendo Abraão invocado o nome do Senhor. Então este local era associado à presença de Deus, Berseba. Algo como
Deus está conosco. Entendem? Tanto que esse argumento é usado no versículo 14, onde o profeta diz: se querem que Deus esteja convosco, busquem o bem e não o mal. Entendem a intencionalidade das palavras? Gilgal remete-nos para Josué e o início da conquista da Terra Prometida. Foi onde ergueram a coluna de 12 pedras após passarem o Rio Jordão a seco. Foi onde ocorreu a Páscoa e a circuncisão depois do êxodo no deserto. E por isso estava implícito o cumprimento da promessa da Terra Prometida. E a ideia que eles associavam era a terra que Deus nos deu. Deus está connosco. A terra que Deus nos deu. Betel. Podemos encontrar a menção desta cidade, por exemplo, em Gênesis 28 e 35. Lembrando que foi aqui, os irmãos, alguns irão se recordar, que Jacó teve o sonho da escada, dos anjos subindo e descendo. E depois erigiu uma coluna de pedra, com a pedra que ele tinha usado como travesseiro, e deu-lhe o nome de Betel. Nós lemos isso em Gênesis 28. E lemos o seguinte: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Por isso o povo dizia: vamos a Betel. Vamos à casa de Deus. Precisamos ainda lembrar, meus irmãos, que existiam 2 bezerros de ouro, feitos por ordem de Jeroboão I. Um deles estava em Betel e o outro em Dan. E o objetivo foi estrategicamente afastar o reino de Israel do norte da adoração em Jerusalém, o único local decretado por Deus para o povo adorar. E Jeroboão I, com medo de perder o seu reino, nós lemos assim em 1 Reis 12, vejam, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito? Então pôs um em Betel e outro em Dan. Agora entendem como a mensagem do profeta se torna mais clara e terrível? Existe uma confrontação com toda a tradição idólatra, sincretista e afastada da lei. E uma confrontação que um povo que pensavam que estavam a ser abençoados por Deus, mas Amós vai explicar. Ouçam, vocês estão longe da verdade. Vocês quebraram a lei. Deus não está aqui nestas festas, nestas peregrinações, nestes sacrifícios idólatras. O vosso cântico é ruído para os meus ouvidos. Imaginem, meus irmãos, um profeta chegar numa igreja e dizer uma coisa destas. O vosso cântico é ruído para os meus ouvidos. Mas essa é a expressão que o profeta vai usar no versículo 23. É isso que significa. O Senhor não está convosco. Vocês são idólatras. Não é Deus que vocês adoram nestes locais. Esta não é a casa de Deus, como dizem. E se querem evitar o juízo de Deus, busquem ao verdadeiro Deus e vivam. 2 vezes Deus diz: buscai-me e vivam. Que homem corajoso era Amós. Agora, nós percebemos pelo versículo 6 que a causa de falta de arrependimento do povo será o juízo. Será a destruição total do Reino do Norte. É isso que significa quando o profeta se refere à casa de José. Por isso, o clamor do profeta: buscai ao Deus verdadeiro e não a ídolos. Buscai a Deus e vivei. É aqui, e aqui, vocês precisam entender, vivei significa mesmo para não serem destruídos.
Meus irmãos, eu não posso deixar de refletir sobre esta passagem com bastante seriedade. Porque como nós vimos, alguém pode estar realmente, sinceramente enganado quanto à sua adoração. Vejam, no meio deste povo de Israel, eu acredito que haveriam alguns que estavam sinceramente a tentar adorar Deus. Mas não estavam. Precisamos entender, meus queridos irmãos, que Deus sempre prescreveu nas Escrituras a forma como Ele quer ser adorado. Eles tinham a lei. Eles tinham Moisés. Não existia desculpa. E isto hoje continua a ser de grande importância para nós. Nós que estamos na nova aliança, também não temos desculpa. As Escrituras são claras quanto à forma que Deus quer ser adorado. Mas as pessoas continuam a achar que podem inventar a sua própria adoração. Igrejas que não têm limites para o seu culto, onde cabe tudo, todo o tipo de aberração, heresia, uivos, ladrar como um cão, subir postes, discotecas gospel, shows e mais um sem número de coisas que o ser humano consegue inventar. Mas é Deus que decreta a forma como Ele deve ser adorado. E tudo o que acontece na adoração deve ser feito com a sua vontade e de acordo com a Bíblia, com as Escrituras, que nos ensina sobre exatamente tudo aquilo que Deus quer. Oração, cânticos espirituais, exposição da sua palavra. Tudo o que acontece no culto depende e é moldado exclusivamente pela palavra de Deus. E como profeta, cabe-nos a cada um de nós, aqui nesta manhã, continuar a defender a verdadeira adoração, o verdadeiro Deus que existe e está aqui descrito nas Escrituras. Não na nossa cabeça, nas Escrituras. Por isso, repito, que terrível coisa é alguém pensar que alguma vez a adoração ao verdadeiro Deus pode estar separada da sua palavra e da sua vontade soberana. Que terrível coisa é essa. Mas vejam, esta apostasia de Israel e idolatria tem consequências terríveis na vida deles. Porque o apelo é contra a idolatria, mas também contra a injustiça. No terceiro clamor que nós encontramos dos versículos 7 ao 13, mais uma vez, existe uma exortação para Israel procurar o verdadeiro Deus. Quando diz o seguinte: procurai o Deus que criou os céus, as estrelas e as constelações. É isso que o profeta quer se referir quando fala no sete estrelo e o Orion. Procurai aquele que comanda tudo, o dia, a noite, o mar, a chuva. Porque os poderosos, os ricos, abandonaram a justiça, abandonaram a verdade, abandonaram a vontade de Deus, a lei e as normas da aliança. Vejam as acusações. Versículo 7. Quem devia julgar retamente havia-se corrompido, transformado a justiça em alógena. A alógena era uma coisa amarga, uma planta amarga. É algo amargo. E a justiça desapareceu. Versículo 12. Mas aquele com justa causa era ignorado pela corrupção daquele que julga. O necessitado era descartado em troca de suborno. Versículo 10. E ainda tratavam mal aqueles que justamente repreendiam esses que estavam a ser injustos. Versículo 11. Os pobres eram explorados e os ricos enriqueciam à custa dos pobres, tornando-se cada vez os pobres mais pobres e necessitados. E isto não acontecia de vez em quando, não era uma coisa esporádica. Tinha-se tornado o mal permanente. E é por isso que o profeta diz: porque sei serem muitas as vossas transgressões. Era normal, comum. Ora, se nós nos lembrarmos exatamente da lei, isto era exatamente o oposto daquilo que foi entregue ao povo da antiga aliança.
Todos aqueles que deviam de estar protegidos pela lei, os pobres, os mais frágeis da sociedade, como os órfãos, as viúvas, estavam a ser negligenciados e explorados. Passavam necessidade. E mais, a forma como a justiça deveria funcionar para proteger esses que estavam em necessidade, que também estava na lei, também tinha sido abandonado. Aqueles que deviam praticar a justiça e defender a lei eram corruptos, aceitavam subornos para o seu próprio enriquecimento, pondo de parte completamente a justiça de Deus. Parece-me que o mundo não mudou nada. Estes são alguns exemplos da infração de Israel. Mas aquilo que o profeta quer deixar bem claro é que Deus não tolera a corrupção e a injustiça. Esse é o aviso do profeta. E que ninguém pode impedir a sua vontade. Encontramos no versículo 9. Porque Deus é justo e santo, a sua palavra terá de ser cumprida e a sua justiça satisfeita. E nada, nem ninguém, nem os fortes, nem as fortalezas, nem a falsa ilusão de invencibilidade de Israel, com a sua falsa religião e a sua iniquidade normalizada do seu dia-a-dia, podem evitar o juízo de Deus. E tem de ficar claro que isto não é um acaso histórico ou da vontade humana, mas é Deus. Como lemos no texto, é Ele que faz vir súbita destruição. A sua justiça será satisfeita. Por isso lemos isso no versículo 13. Portanto, o que for, por causa disto mesmo que eu acabei de dizer, o que nós lemos no versículo 13 é muito importante. Reparem. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque o tempo é mau. Para o remanescente, aqueles que são fiéis e temem a Deus, fiquem em silêncio. Porque entendem que Deus é justo e este dia é um dia mau. Queridos irmãos, Deus é soberano. A desobediência e o pecado será corrigido. É isso que um Deus justo e santo faz. No dia mau, porque sabemos que Deus é perfeito em tudo o que Ele faz, os fiéis devem continuar a confiar no Senhor. As dificuldades e tribulações são momentos para confiar, não para murmurar. O que for prudente, guardará silêncio. Por fim, no quarto clamor, Deus acaba de forma definitivamente com aquilo que eu vi que era a ilusão de Israel. A ordem é para buscar o bem, para que de facto Deus está com eles como afirmam enganadamente. Lembram-se, Berseba? Deus está conosco. O clamor é para voltarem ao bem e não ao pecado. Acabar com a idolatria, com a injustiça e tudo o que foi exposto nos versículos anteriores. Esta é a única solução. Talvez, diz o texto, haja perdão e misericórdia para a casa de José. Talvez. E a promessa é que Deus virá assim. Passar no meio do seu povo é a expressão que o profeta usa. E deixa-me dizer-vos, quando Deus passar, não será motivo de alegria, mas de pranto. Será de tristeza e choro. Será de juízo pelo seu afastamento pelo afastamento do seu povo à sua palavra. E vejam, Israel entendeu muito bem o que é que o profeta queria dizer. Sabem porquê? Se no Egito Deus não passou no meio do seu povo, mas sobre o seu povo, por causa do sangue do Cordeiro, nas portas, agora a promessa é que Deus passará no meio do seu povo, nos centros de idolatria, nas fortalezas, nos palácios luxuosos, nas praças, nas ruas, nas vinhas, no meio da iniquidade. E a única coisa que só virá, diz o texto, ai,
O leão rugiu, o profeta falou, toda a terra teme. Vimos no texto de hoje, meus queridos irmãos e querida igreja, que existe um chamado ao arrependimento para abandonar a falsa adoração e a injustiça. Vejam como o povo da antiga aliança estava enganado e precisavam urgentemente se arrepender. Mas mesmo assim, no meio de toda a rebeldia e a idolatria, é notória a compaixão de Deus por aqueles que Ele chama, buscai-me e vivei. Isto acontece, meus queridos irmãos, porque apesar de tudo, de um reino que se dividiu e de toda a maldade que permeou a história deste reino, Deus continua a tratá-los como o seu povo. Vimos que Deus é paciente, mas ainda que pareça distante e ausente, o Senhor rugirá como um leão e as nações tremerão com a sua voz e como presas não têm para onde escapar e a sua justiça será executada. Mas deixa-nos dizer, para nós hoje há esperança. O mesmo Deus que ruge de Sião é o mesmo que é o leão da tribo de o mesmo Deus que ruge de Sião é o mesmo Deus que é o leão da tribo de Judá que encontramos em Apocalipse e a quem pertence o julgamento final que encontramos em Mateus 25 e o nome dele é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. E que horrível coisa é cairmos nas mãos do Deus vivo, diz Hebreus. Ouçam, ainda há tempo. Ainda há tempo. E o tempo é hoje. Entendam todos. A única razão por que nós estamos todos aqui nesta manhã e não fomos alvos de juízo imediato é porque o sangue do Cordeiro continua a guardar a sua igreja. Continua a guardar cada um de nós. Por isso olhe para Cristo e vivei. Cristo é a vida. Cristo é o caminho para o verdadeiro arrependimento, para o perdão. Confiança, onde a justiça de Deus é plenamente satisfeita e essa injustiça é imputada a nós. Abandone a idolatria, a injustiça e adora Cristo hoje. Olhai para Cristo e sede salvos. Hoje somos chamados a analisar e a examinar no nosso coração a nossa adoração, as nossas vidas e a ouvir a voz de Deus nas Escrituras e a buscar vida em Cristo. Por isso nós devemos nos perguntar com muito temor a quem ou o que temos mesmo adorado nas nossas vidas. Preferimos ouvir a voz do Senhor ou ser justamente julgados? Buscai a Cristo e vivei. O que é que o mundo busca nesta época de Natal? É Cristo? É adorar a Cristo? O que é que a igreja busca nesta época? Adorar a Cristo ou apenas um pretexto para colocarmos outras coisas no lugar de Deus? Enganando-nos a nós mesmos. Você pode estar a pensar nesta manhã. Eu estou a ouvir os seus pensamentos. Mas eu não sou idólatra. Deixa-me explicar. Sempre que colocamos a palavra de Deus de lado, sempre que algo toma o lugar que pertence exclusivamente a Cristo, seja o que for, filhos, cônjuge, família, trabalho, dinheiro, conforto, egoísmo, arrogância, diversão, problemas, doença, seja o que for que nós colocamos no lugar de Deus, para fazermos aquilo que é certo aos nossos próprios olhos, ou como costumamos dizer, o que eu acho melhor, não são esses ídolos aos quais o nosso coração se dobra? Eu não sei quais são os seus bezerros de ouro.
Mas eu sei que eles existem. Porque eles existem para mim. E sem a graça, e sem a palavra de Deus, e sem Cristo, eu e vocês, nós não conseguimos adorar verdadeiramente a Deus. Se no início eu disse que grande disparate é alguém pensar que alguma vez a adoração ao verdadeiro Deus pode estar separada daquilo que Ele é, da sua palavra e da sua vontade anunciada nas Escrituras, podemos também afirmar agora que grande perigo eterno para as nossas almas alguém pensar que alguma vez a adoração ao verdadeiro Deus pode estar separada de Jesus Cristo e da sua palavra. Eu penso que os irmãos agora entendem com mais profundidade a passagem em João 4, quando a mulher samaritana pergunta ao Senhor Jesus. Recordam-se, Israel, capital de Samaria. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. É o lugar onde se deve adorar. Recordam-se? E um pouco mais à frente, Jesus vai responder assim. Deus é Espírito. E importa que os que adoram, o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Adorar em Espírito contrastava com os ritos humanos e cerimónias impostas do judaísmo. Adorar em verdade se opunha às superstições e ilusões idólatras dos perdidos. Pink disse o seguinte, que eu quero ler para vocês. Adorar a Deus em espírito e em verdade quer dizer adorar de uma maneira apropriada para a revelação plena e final que Deus fez de si mesmo em Cristo. Significa adorar espiritualmente e verdadeiramente. Significa dar a Ele louvor proveniente do entendimento iluminado e do amor de um coração regenerado. Por favor, entendam. Entendam nesta manhã. O Senhor Jesus Cristo é o único meio de acesso a Deus e Ele é o centro de toda a adoração. João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A vida cristã e a adoração deve ter como único foco Jesus, porque Ele é nele exclusivamente que obtemos fé salvífica. Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Da mesma forma, glorificamos a Deus quando toda a adoração é dirigida a Jesus como o único Senhor das nossas vidas. Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A verdadeira adoração está em Cristo e é realizada por meio dele, sempre de acordo com a sua palavra. Colossenses 3. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, cantando a Deus com gratidão em seus corações. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Por fim, um dia essa adoração será eterna, universal, e terá como centro o Senhor Jesus. Apocalipse 5. Eles cantavam em voz alta. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as Escrituras no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo o que neles há a dizer. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, é ao mesmo tempo a única fonte e o único motivo da adoração. Eu vou repetir. Jesus Cristo é ao mesmo tempo a única fonte e o único motivo da adoração.
Buscai a Cristo e vivei. Essa é a verdadeira mensagem do Natal. Buscai Cristo e vivei. Assim seja. Amém.